Olá a todos, meu nome é Guilherme Borges e no vídeo de hoje eu vou continuar a série de vídeos para o momento assíncrono para a disciplina de elaboração de projetos 2. O tópico de hoje será problema de pesquisa, justificativas e hipótese. Dentro disso nós vamos ver também um pouco sobre objetivos, e especificamente para que esse vídeo não fique muito longo, parte da hipótese e parte dos tipos de pesquisa em informática, eu vou deixar para vocês verem em casa os slides com mais calma e reflitam em cima deles. Então, durante o vídeo, eu vou principalmente focar nesses 3 tópicos principais e dar uma introduzida em hipótese. E isso está diretamente relacionado com nossa atividade 2, que é referente ao quê? Nessa atividade 2, vocês vão entregar a justificativa do trabalho de vocês e hipótese, se for o caso do trabalho de vocês. Além disso, como vocês podem ver, tem um pouco elencado aqui também o problema de pesquisa, onde vocês vão ter a oportunidade de delimitar melhor o tema de pesquisa, se for o caso, para o trabalho de vocês, e delimitar os objetivos do trabalho, que são relacionados com o problema de pesquisa. Então vamos lá, revisar o que é problema de pesquisa e se aprofundar nele. O problema de pesquisa, então, que a gente vai utilizar aqui, a definição que nós vamos utilizar, é baseada na ABNT, através da norma 15287 de 2005, que ela delimita que o problema de pesquisa é a escolha e delimitação de um tema ou assunto do trabalho, a definição dos objetivos, a formulação de pergunta de pesquisa, a formulação da hipótese, quando é o caso, né? Nem sempre a gente tem hipótese nos trabalhos, e a formulação da justificativa. Em outras palavras, o que a gente faz nessas etapas de definir o problema de pesquisa é responder o que é que vai ser feito, para que a gente está fazendo isso, para quem isso trará resultados e por que isso está sendo feito. É sempre importante ressaltar que não adianta contar com um bom método, entusiasmo, se a gente não souber o que exatamente a gente está pesquisando e a gente quer resolver. Para isso, ter um assunto, um tema de pesquisa bem definido é o primeiro passo para a gente conseguir realizar e aplicar os métodos que a gente tem conhecimento. O tema, então, ele é qualquer assunto amplo que necessite de melhores definições, que tenha alguma precisão e clareza existente sobre ele. Tá? Tu não tem uma regra geral de como é que a gente define o tema, só algumas dicas que a gente pode trazer aqui para vocês. Eu vou apresentar algumas delas. A primeira dica é expulsar um breve título para o estudo. Em geral, esse breve título ele tem que sinalizar o que é a pesquisa, ele tem que ser uma ideia tangível, não pode ser uma ideia muito abstrata ou muito distante da realidade. Uma falha comum que a gente utiliza é utilizar linguagens complexas e eruditas demais. Isso era uma coisa que é bastante problemática na academia, porque às vezes quando os especialistas se aprofundam demais num tópico, eles acabam ficando com um vocabulário muito complexo, muito erudito. E a gente tem que sempre lembrar que a pesquisa, ela possui um papel social, onde ele vai ser aplicado de alguma forma na sociedade. E aquelas pessoas que leem, não precisa nem ser um leigo completo. Pode ser alguém que é estudante da área. Tem que fazer sentido aquele tema que ele está lendo de alguma forma. E bons projetos têm pensamentos diretos, não complicados, fáceis de ler e entender. Tá? Um conselho útil para esses tipos de título é começar, por exemplo, com uma abordagem de, um estudo de, algo que não desperdice palavras, sendo bem direto. Né? O título ele pode ser único ou duplo, só que a ideia é que ele não passe de 12 palavras, pelo menos. A segunda dica que nós temos é colocar o tópico como uma questão breve. É uma segunda dica que a gente pode utilizar. A ideia é o quê? É colocar alguma coisa que precisa ser respondida. Por exemplo, qual o melhor tratamento para a depressão? Esse é um exemplo. Como diminuir os danos das enchentes nos rios nas comunidades ribeirinhas? Em geral, esse tema ele tem que ser um tópico que requer alguma reflexão, principalmente no leitor. É sempre bom consultar o orientador, se o
o título realmente está espelhando o tema que você quer pesquisar. Às vezes é necessário consultar conselho de ética para ver se o tema ele precisaria passar por um comitê de ética e assim por diante. Por exemplo, experimentos com seres humanos ou medicamentos necessitam passar por um comitê de ética. E ver se é um tema que tem necessidade de insumos e materiais, e se há como conseguir esses materiais, entre outras coisas. Coisas que a gente tem que considerar quando a gente vai escolher o tema também é que autores clássicos e contemporâneos fazem parte desse tema, se vai ser fácil encontrar esses conteúdos, se eu vou conseguir ler eles, se eu estou fazendo uma coisa muito nova ou já é uma coisa consolidada, quais são os periódicos científicos dessa comunidade. Em outras palavras, os eventos e revistas que o pessoal publica artigos, que daí eu posso ir lá e conseguir esses artigos para entender um pouco melhor o tema, que livros são recomendados para saber mais sobre esse tema, que conceitos envolvidos nesse assunto são importantes e quem os definiu, entre outras coisas, que são questões que ajudam a gente a delimitar ainda mais e entender mais ainda sobre o nosso próprio tema. Importante notar que quando a gente está começando na pesquisa, esses tipos de tópico não necessariamente precisa pesquisar tudo sozinho. O papel do orientador é um papel importante para ajudar a guiar e delimitar, reduzir o escopo do trabalho, reduzir a quantidade de esforço que você teria em procurar todos esses conteúdos para serem lidos. Tá. E percebam que, em geral, quando a gente faz um tema, muitas vezes a gente encontra o tema é muito abrangente. Então, quando a gente chega nesse ponto, é sempre importante a gente pensar que a gente pode delimitar o tema para reduzir a quantidade de materiais que a gente vai precisar ler e estudar. Para a gente delimitar o tema, então, a gente pode usar adjetivos restritivos. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre a organização atual do trabalho. Então, eu estou delimitando para ser só atual e não toda a organização do trabalho. Outro exemplo de delimitação, adjetivos explicativos, que é a organização social do trabalho. Então, eu pego somente um escopo, por exemplo, eu posso eliminar, então, nesse caso, o escopo psicológico do trabalho, o escopo econômico do trabalho, religioso do trabalho e assim por diante, focando só no social. A gente pode usar complementos nominais, que é organização social de produção artesanal, então delimito para um certo tipo de meio de produção, delimitando ainda mais o quanto de conteúdo eu preciso ler e estudar para escrever e estudar o tema. Além disso, a gente pode usar determinações circunstanciais de tempo e espaço, por exemplo, organização social do trabalho de produção artesanal durante a Idade Média na Europa Ocidental. Inclusive, uma delimitação de tema desse tipo já implicaria em ter que estudar certos tipos de metodologias, por exemplo, históricas, para analisar documentos, porque, obviamente, a gente não tem como fazer um experimento nem entrevistar pessoas que viveram nessa época. Alguns exemplos, então, de temas e delimitações, para que fique mais claro esse tipo de conceito. Por exemplo, no tema do trabalho a política de preços, qual que seria a delimitação que eu poderia fazer? A eficácia da política de preços mínimos nos anos 80, no caso do milho do Brasil. Tema: software para pedidos em cantinas escolares. Delimitação do tema: software open source para pedidos em cantinas escolares com suporte Android até o ano de 2021. Tema: política nacional. Delimitação: uma avaliação do fenômeno populista e seu impacto na política nacional a partir da Constituição de 88. Percebam que todos eles, eu tenho um tema, que é ou a política de preço, política nacional, ou questão relacionada com software, ou um assunto, por exemplo, específico, tipo aplicativos de delivery, e a partir daí eu delimito o que eu quero pesquisar, como é que eu vou reduzir esse escopo do trabalho, para conseguir ter uma quantidade de conteúdo hábil para que a gente estude, explore e execute uma metodologia em cima dele e produza um conhecimento novo. E como é que a gente faz essa delimitação do tema? Entendeu? A gente faz alguns passos, que são dicas, obviamente, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o tema, que é desenvolvimento humano pessoal. Primeiro passo, então, eu escrevo o conceito-alvo.
Então, tem desenvolvimento humano, que abrange múltiplos conceitos, mulheres. Eu posso pensar entre mulheres questões relacionadas com idade, lugar e assim por diante. Divórcio, até posso pensar relacionado com a questão, com uma questão de delimitação. Relacionados com o meu alvo de estudo. O segundo passo é buscar conceitos mais específicos para os tópicos que eu selecionei. Por exemplo, eu quero algo relacionado com autoestima, que é um elemento do desenvolvimento humano pessoal. Mulheres em La Paz, na Bolívia, com renda elevada. Então, já estipulo uma limitação de que tipo de nicho de mulheres eu estou pesquisando. Divórcio recente, de 1 ano ou menos. Então, eu posso entrevistar mulheres em La Paz, relacionando sempre com uma análise da autoestima, que tiveram divórcio recentemente. Com essas definições mais específicas, dentro do tema de desenvolvimento humano pessoal, eu formalizo o meu tema delimitado, que seria os efeitos do divórcio recente na autoestima das mulheres entre 30 e 40 anos, na Bolívia entre anos 2005 e 2015. Tá? Uma vez que a gente delimita esse tema, a gente precisa justificar. A justificativa, então, ela serve para a gente expressar por meio de um texto, como é que é a relevância desse estudo que eu vou fazer. Então, não é porque eu consegui um tema e delimitei ele bem, reduzir o escopo do trabalho, que ele vai ser. E nessa justificativa é o texto que a gente vai expressar, mostrando que esse texto, esse trabalho, esse projeto que nós estamos fazendo, ele é relevante e original. Algumas perguntas que a gente faz para elaborar a justificativa é: por que eu escolhi esse tema? Ou por que você escolheu esse tema? Qual o resultado esperado nesse tema? Tipo, o que eu espero contribuir com esse trabalho? Ele vai ajudar a entender por que as pessoas estão se divorciando, no caso anterior. Ele vai melhorar a qualidade de vida das pessoas na região e assim por diante. Qual que é a contribuição que nós vamos ter nesse trabalho? Quem são os agentes que são beneficiados? Quais são as pessoas que vão se beneficiar? Quais são as questões ambientais que se beneficiarão com tal projeto? Então, a justificativa, ela necessita que a gente delimite esse tipo. Ela necessita que é nesse local que a gente expõe o que torna o meu trabalho relevante e a questão da originalidade, onde eu posso dizer, por exemplo, alguns trabalhos, dentre os trabalhos pesquisados, nenhum deles contempla o que está fazendo, ou falta uma pesquisa relacionada com isso em tal região, para tentar produzir resultados A, B, C e assim por diante. Pegando o exemplo que nós tivemos antes, da cantinas escolares. Então, eu tenho software para pedidos em cantinas escolares, que ele é um software open source para pedidos em cantinas escolares com suporte Android de 2021. A justificativa é que há poucos softwares para pedidos que possam ser utilizados em cantinas escolares. Nenhuma das ferramentas disponíveis é open source, o que pode elevar o custo das cantinas que implementam eles. Instituições públicas de ensino podem se beneficiar de tais ferramentas e os alunos teriam menos filas nos intervalos e os pais poderiam ter maior controle dos gastos dos alunos, que obviamente são os filhos. Além da justificativa, uma outra coisa que pode ser utilizado para complementar a justificativa é estabelecer hipóteses. Não é todo trabalho que utiliza hipóteses, ele não é uma questão obrigatória, mas a hipótese é uma afirmação que introduz uma questão de pesquisa e propõe o resultado esperado já dentro dela. Esse resultado, então, ele é desafiado pelo projeto que vai tentar refutar ou enfrentar essa hipótese para tentar, cada tentativa fazer com que ela fique mais sólida e, no caso, mais próximo de ser uma verdade. Hipótese é uma forma pode ser usada e ele ajuda a construir os projetos, mas ele não é obrigatório. E sempre que a gente usa ela, a gente deve obedecer alguns princípios. Se existir a possibilidade de provar que a hipótese é verdadeira, deve existir a possibilidade de provar que ela é falsa. Então, a ideia do dragão da garagem, que tu não consegue ver, ouvir, sentir, falar, mas alguém disse que ela está ali, você não tem como monitorar ele, não é falseável, então não pode ser uma hipótese que há um dragão na garagem. Os resultados da hipótese também devem ser reproduzíveis. Então, não basta eles serem verdadeiros ou poderem ser provados verdadeiros ou falsos.
Eu tenho que ter formas de testar e reproduzir eles para mostrar que realmente eles foram testados e a hipótese, a partir disso, ela realmente é verdadeira ou falsa. Uns exemplos de hipótese. Hipótese biológica. A exposição de fetos no raio-x até o 6º mês de gestação altera a sua formação genética. Uma hipótese jurídica. A obrigação dos juízes de decidir casos no contexto de pouca técnica legislativa amplia a discricionalidade judicial. Uma hipótese física. Qualquer objetos soltos a partir da mesma altura acima da superfície da Terra atingirão o solo ao mesmo tempo, sempre que a resistência do ar não constitua um fator interferente. Todos eles são afirmações que afirmam algum resultado e eles podem ser testados se são falsos ou não. Por fim, nós temos os objetivos, que são partes das definições do nosso problema de pesquisa. E os objetivos são definidos entre dois tipos diferentes: objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos, em geral, eles aparecem no infinitivo nos nossos trabalhos, usando verbos, por exemplo, apontar, citar, conhecer, definir, relatar, diferenciar, e assim por diante. Existem muitos e muitos adjetivos que a gente pode utilizar para descrever nossos objetivos, sempre estando no infinitivo. Vou deixar essa imagem para vocês, se vocês derem uma olhada mais tarde, para que neles vocês tirem algumas ideias do que vocês podem utilizar nos objetivos do trabalho de vocês. Os objetivos gerais, então, eles são ligados a uma visão abrangente do tema, eles são vinculados diretamente à proposta do trabalho que está sendo proposto. Por exemplo, os objetivos das pesquisas, o objetivo dessa pesquisa é avaliar o impacto de vermectina no corpo do ser humano, por exemplo. Ou pretende-se, ao longo de uma pesquisa, verificar a relação existente entre cães e gatos, por exemplo, em um ambiente de um canil. O objetivo desse trabalho será enfocar em tal assunto, e assim por diante. Uma vez que a gente define um tema, por exemplo, a pesquisa de Mariana sobre o namoro, eu posso definir vários objetivos gerais. Determinar se a atração física e confiança da proximidade e o reforço da autoestima e a semelhança tem influência importante no desenvolvimento do namoro entre jovens de Natal. Posso avaliar quais são os fatores mencionados mais importantes no desenvolvimento do namoro entre jovem. E em qualquer um desses casos, eles são temas bem abrangentes que delimitam, então, um conceito de objetivo geral. Um trabalho pode ter vários objetivos gerais. Em geral, a maior parte possui um só, mas é possível ter vários objetivos gerais dentro do próprio projeto. Quando a gente quer expressar coisas bem específicas do trabalho, a gente fala um pouco sobre objetivos específicos. Eles têm que ser linguagem clara, objetiva, e eles têm que estar relacionados com alguma coisa com o resultado da pesquisa. E diferente do objetivo geral, que é mais abstrato, eles possuem um caráter concreto, que é para atingir alguma coisa relacionada com o objetivo geral. Em suma, enquanto o objetivo geral busca definir uma meta para o trabalho como um todo, os objetivos específicos são voltados ao atendimento de questões mais particulares da pesquisa, como certos usos de certos materiais, a delimitação de um certo tipo de metodologia, a delimitação de um certo nicho de ferramentas. E detalhe, os objetivos específicos não podem ser coisas triviais, no sentido, por exemplo, aprender sobre o tema X. Isso não é um bom objetivo específico, porque o trabalho já pressupõe que tu vai estudar isso. Então, um objetivo trivial, ele não pode ser colocado nem como geral, nem como específico. E tudo isso, para a gente chegar no ponto que é importante notar que projetos podem ter estruturas diferentes, tá? Por exemplo, pesquisas básicas e pesquisas tecnológicas. E dentro delas, as pesquisas básicas, a gente tem observações, experimentações e hipóteses. É muito comum a gente usar hipóteses quando está fazendo pesquisas básicas, né? Por outro lado, em pesquisas tecnológicas, eu posso ter uma necessidade, um problema de pesquisa
focado em uma pergunta em si, com objetivos e metas que mais tradicionais, no sentido de que, como se fosse perguntas, como fazer uma pesquisa exploratória. Dentro da pesquisa básica e dentro da pesquisa tecnológica, a gente pode ter diversas estruturas de trabalho e todas são válidas. Com isso, eu chego no tema de tipos de pesquisa, que eu vou deixar para vocês assistirem nos slides e darem uma olhada em cima desses tópicos. Fica daí então já lembrado para vocês que vocês têm atividade 2 para serem feitas. Considerem mais ou menos o conteúdo do vídeo e dos slides para dar algumas ideias. Espero que eles contribuam para dar algumas ideias do que vocês vão fazer no trabalho. E até a próxima!